Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura. Bem, nós estamos fazendo os exercícios sobre as obras do romance indianista, a trilogia do José de Alencar. Nós já fizemos na aula passada exercícios sobre a obra O Guarani, também já fizemos exercícios sobre Iracema. E hoje, o que eu fiz? Pra gente concluir, assim, com chave de ouro, o romance indianista, eu trouxe pra vocês digamos assim, uma lista, bem lista de exercícios. Inclusive, pessoal, eu trouxe exercícios que sobre o próprio José de Alencar, o escritor. Tendo em vista que muitos vestibulares cobram questões relacionadas a essência da escrita do José de Alencar, seja no romance urbano, seja no romance indianista. E então essas últimas questões, dentro desse conteúdo romance indianista, eu elaborei questões mistas, tanto do romantismo, do indianismo, romance indianista, quanto o próprio escritor José de Alencar, questões sobre ele. Então, tomem nota aí já, anotem na agenda de vocês, que nós hoje vamos dar início à nossa aula de número 10, tá bom? Quero que vocês acompanhem aí o exercício sobre o José de Alencar e sobre o romantismo. Nas próximas aulas, nós vamos estar fazendo exercícios sobre as obras, só ajeitar aqui, sobre as obras Lucíola, Senhora e Diva, que fazem parte do romance urbano. Então, hoje, após a conclusão dessa lista de exercícios, nós estaremos concluindo o nosso romance indianista, que foi muito bem apresentado com o Guarani, o Birajara, a Iracema, que já vimos estudar em sala de aula, fizemos os exercícios. Então, hoje a gente vai estar concluindo o romance indianista como um todo, depois de aulas de explanações e análise de obras, e agora com exercícios. E a partir da próxima aula a gente vai estar estudando o romance urbano, tá bom? Então, vamos lá, né? Acompanhem, você já tem já enviei essa lista de exercícios para vocês, então é muito importante que vocês façam a leitura junto comigo, tá bom? Pra gente absorver melhor assim, o nosso conteúdo. Vamos para a primeira questão. E ela diz o seguinte, primeira questão: o indianismo de nossos poetas românticos é... Interessante que essa primeira pergunta, ela vai trazer o quê? Ela não está especificando o indianismo do José de Alencar. Então, assim, por isso que eu coloquei o título lá, voltando aqui, ó. O título é exercícios sobre José de Alencar e o romantismo. Mas só abra um parênteses aí, romantismo voltado para o viés do indianismo, esse recorte temático, tá? Então, assim, ele está perguntando o quê? O enunciado. O indianismo dos nossos poetas românticos vamos lá, é uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva, o índio como elemento étnico da futura raça brasileira? Pessoal, veja só, qual é a raça brasileira que foi formada aqui? É uma miscigenação, uma mistura do europeu, que veio lá de Portugal, bem como o africano, que veio, né, no período da escravidão, o negro africano. Então a gente tem essa mistura de raças, e o nativo, que era o índio, que já estava aqui, já habitava nessas terras. Então, qual é a futura raça brasileira? Essa raça que tem essa mistura, sofre esse processo de miscigenação. Então, assim, não é somente assim, o elemento indígena que vai, digamos assim, povoar a terra brasileira, vai ser essa futura raça brasileira. Não é feito de forma homogênea, por assim dizer, mas sim de forma heterogênea, já que nós temos o brasileiro, ele tem toda essa mistura de todo esse sangue africano, europeu e indígena do nativo, tá? Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. Um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representa. Gente, olha só, aqui a gente já começou a ler a letra B, a gente já dá para perceber que ela é uma questão bem descabida, assim, sem pé nem cabeça. Um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representa durante a instalação da capitania de São Vicente. Gente, o índio não representa perigo nenhum, pelo contrário, ele era o nativo, ele era o dono da terra, ele estava aqui no seu habitat natural quando chegam por assim dizer, esses invasores aqui, sem nem pedir licença, invadindo a sua terra. Então, de forma nenhuma ele vai representar um perigo. Pelo contrário, observe só, eles nem armas de fogo não possuíam.
Em contrapartida, esses invasores já dispunham ali de arma de fogo, enfim, eram os verdadeiros representantes do perigo. Letra B, bem, tá errada. Letra E, a gente tá procurando que tá certo, né? Letra C, um modelo francês seguido no Brasil, uma necessidade de exotismo que em nada difere do modelo europeu, gente. O índio, quando foi retratado no indianismo pelos poetas como um todo, não só como o José de Alencar, mas como todos os poetas que representaram o indianismo, eles usaram características muito peculiares dos índios brasileiros. Na própria história a gente observa isso, né? Se você observar nos Estados Unidos como era aquele índio, lá o índio americano, se a gente observar como eram os índios em determinados países aí do mundo como um todo, ele tá até falando esse modelo europeu, a gente vai ver que é bem diferente. Aqui nós tínhamos diversas tribos indígenas e cada tribo tinha uma cultura, uma forma de se pintar, de se caracterizar diferente. A própria obra Iracema de José de Alencar tem o quê? Tem uma mulher ali que é a Iracema, que ela é a sacerdotisa de Tupã, ela é a índia que guarda o segredo da Jurema. Então, assim, ela é diferente de outras. Cada tribo tem seu, digamos assim, tem seus costumes específicos. Ela era a única ali, ela que preparava o segredo da Jurema, que era o licor, alucinógeno. Aí já existiam outras tribos que praticavam um ritual antropofágico, tinha outras tribos, enfim, cada tribo tinha seus aspectos peculiares e foram respeitados. Era o que a essência de tratar no indianismo era exatamente isso, mostrar as diferentes tribos ali, diferentes costumes que elas praticavam. A letra D diz o seguinte: um meio de eternizar liricamente a aceitação pelo índio da nova civilização que se instalava. Não, gente, ninguém foi lá perguntar: senhor índio, o senhor aceita assim ser aculturado? O senhor aceita que nós possamos invadir a sua terra, explorar o seu ouro, tentar escravizar vocês? Ninguém foi lá esperar a aceitação deles, né? Infelizmente deveriam, para saber a opinião deles, mas ninguém fez isso. Foi tudo muito, foi uma imposição de valores. Então, assim, um meio de eternizar liricamente a aceitação, não, a lírica foi usada em outros termos, mas não foi dessa forma não, tá? E a letra E, provavelmente será essa, né? É uma forma de apresentar o índio como motivo estético, idealizado com simpatia, as qualidades, adjetivos aí, piedade, exaltação da bravura, heroísmo, de todas as qualidades morais superiores. Sim, gente, é exatamente isso, né, que a gente queria colocar, que os grandes poetas do romantismo queriam colocar, atribuir ao índio todas essas qualidades, como por exemplo, ele falou aí o quê? Simpatia, né, piedade, exaltação da bravura, do heroísmo, todas as qualidades morais. A gente lembra do que? O poema lá Ijuca Pirama, né, que ele quando estava com a sua honra ferida, né, porque ele estava chorou por causa, pensando no pai. Então o que? Mostrando que a piedade, ele ficou pensando que o pai dele era debilitado, dependia dele para sobreviver, isso em Ijuca Pirama. E aí quando ele lembrou do pai, ele sentiu o que? Piedade, né, pensou no pai dele. Quando ele chorou, ele foi o que? Ele foi ridicularizado pelo cacique da outra tribo que queria praticar o canibalismo ali com ele, né, para ele devorar suas carnes, como eu já falei disso anteriormente. E é o que acontece? Ele se sentiu humilhado, e para mostrar sua o quê? Exaltação da bravura, do heroísmo, representar a figura do herói, ele foi o que? Ele chamou todos os índios dessa tribo para lutar, para guerrilhar com ele, e mostrar sim que ele era um herói e que ele tinha chorado não por covardia e medo da morte, mas sim por piedade do pai, mas que ele já havia cuidado do pai, estava de volta ali para lavar a sua honra e mostrar que ele era merecedor de ser devorado, merecedor de ser sacrificado naquele ritual de antropofagia, né? Então ele não era fraco por ele chorar, mas era fraco por ter piedade do pai. E quando cuidou do pai, que voltou lá, ele enfrentou todos os guerreiros da tribo, mostrando que ele era assim, valente, um guerreiro forte, tá? Podem marcar no gabarito de vocês. A primeira questão é a letra E. Marquem aí, tá, gente? Letra E. E vamos para a próxima questão. 2. Considere as afirmações abaixo sobre o romantismo no Brasil. A primeira diz o quê? A primeira geração dos poetas românticos no Brasil caracterizou-se pela ênfase
o sentimento nacionalista, tematizando o índio, a natureza e o amor à pátria. Tá aí, gente, né? Esse primeiro tópico, ele tá abrangendo essas reais características, né? O sentimento de nacionalismo, amor à pátria. Lembra do Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeira, porque aqui ele tá falando o quê? Do romantismo na primeira fase. De fato foi isso, era a exaltação da pátria, do elemento indígena, da natureza. Tá certo. Vamos ver o que ele tá falando no 2. Romantismo como um todo. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela representam a segunda geração da poesia romântica, expressam, sobretudo, um forte intimismo. Exatamente, gente. Olha, o importante da nossa aula é isso. Cada aula que a gente assistir, a gente tem que absorver esse conteúdo para que quando nós fizermos esses exercícios, a gente vai o quê? Praticando. Como o próprio nome já diz, a gente tá fazendo o quê aqui? Exercitando. Então, é imprescindível que você lembre-se muito bem que Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela, lembra do Fagundes Varela? Lembra desse escritor que a gente estudou, da segunda geração do romantismo, mal do século, também chamada byroniana, também chamada ultra-romântica? Que cada vestibular, cada banca são aquelas empresas que elaboram essas questões. Então, cada banca pode trazer no enunciado uma nomenclatura diferente para se referir ao mesmo período da segunda geração. Então, nós fizemos a leitura aí do poema de Fagundes Varela, né, que fazia referência à morte do seu filho, remetendo aí a um momento de tristeza, em que ele estava cantando um poema mais fúnebre, de tristeza, que demonstrava aí, digamos assim, o sofrimento que ele estava vivenciando ao perder um filho, depois, mais futuramente, a esposa, o próprio Cântico do Calvário, né, um cântico de dor, que traz ali a dor daquele poeta, que ele até faz menção à morte do filho. Então, assim, isso tem que ficar muito claro, porque quando você chegar lá na prova da UPE, lá na prova no Enem, inúmeros outros vestibulares que você for realizar, isso tem que ficar claro, você tem que aprender e saber diferenciar, assim, bem como conhecer quem foram os representantes de cada período. Bom, o primeiro tá certo, o segundo tópico, ótimo, excelente, certíssimo. E quando ele fala aqui no segundo tópico, ó, sobretudo um forte intimismo, por isso que eu peguei abri um parênteses aí para falar do Fagundes Varela, da Cântico do Calvário, lembra do sofrimento que ele estava passando com a morte do filho? Então, assim, é um forte intimismo que a gente vai encontrar na poesia dele, bem como Casimiro de Abreu e o Álvares de Azevedo, que é um dos grandes nomes dessa geração, da segunda. Certo? Os dois estão certos, hein? Já tem aqui, pode ser aí que seja, de repente, a E, pode ser que seja a letra C. Vamos ler o terceiro tópico para a gente definir. A poesia de Castro Alves, cronologicamente inserida na terceira geração romântica, tá certo até aí, apresenta importantes ligações com a estética barroca? Não, já matou a questão. Pela religiosidade e o tom místico da maioria dos poemas, não, gente. Qual era a principal temática de Castro Alves? Era poesia abolicionista, também fazia poesias líricas, né, para a mulher essa que, diferente da segunda geração, já era uma mulher que era, digamos assim, era um ser tocado, diferente daquela mulher que estava lá na segunda geração, que era aquele ser angelical, intocável. A mulher da terceira geração, a mulher do lirismo de Castro Alves, é uma mulher que ela corresponde ao amor, sabe? Que você consegue imaginar que realmente aquele relacionamento ele existe de forma concreta e não somente na abstração dos sonhos. Eita, agora eu filosofei, né, gente? Então o terceiro tá errado, não tem nada a ver com barroco, tá, gente? Portanto, só um e a 2. Vamos marcar o quê? Do gabarito aqui. Letra C. Marquem o gabarito de vocês, letra C, e vamos para a próxima. Fuveste, que a gente gosta, porque a gente gosta de cor difícil, né? Enfim, é porque Fuveste, gente, são muito bem elaboradas as questões, então a gente trata assim com esse cuidado. Vamos lá. A Fuveste vai pedir o que da gente? Vai pedir o quê? Sobre o romance indianista de José de Alencar, essa questão ela já tá bem específica, né? Ela tá falando o quê? Que é um romance indianista, e já fez menção ao escritor José de Alencar. Tá muito objetiva. Pode-se afirmar o quê, gente? Que ela analisa as reações psicológicas da personagem como efeito das influências sociais. Não, a gente só vai encontrar isso aí lá no realismo, tá? Lá no realismo, naturalismo, mas aqui não. Porque, tá? O romantismo ainda não tem essa temática concretizada.
Letra B de biscoito, é um composto resultante de formas originais do conto? Também não, gente, é só para confundir. Letra C, diz o que? Dá forma ao herói amalgamando a vida à natureza? Sim, gente, amalgamando, quer dizer, misturando o herói, o índio, a natureza, e é isso que ele faz. A Iracema, ela tem os cabelos tão negros quanto a asa da graúna, ela caminha igual uma ema, ela, assim, as características físicas, ela vai ser o quê? Ela vai estar sendo misturada, amalgamando, misturando com a vida na natureza. E é exatamente isso que o José de Alencar faz perfeitamente. Tá, então, com os outros personagens também, com Peri, com em Ubirajara também a gente encontra essas comparações, essas digamos assim, como se fossem adjetivos, qualificando o índio com esses elementos da natureza. Porque aí ele faz o quê? Ele tanto exalta a natureza quanto o nativo. Pode marcar a terceira, letra C, que está certíssimo. Vamos ler só a D pra gente ver o que tem aqui, né? Representa contestações políticas ao domínio português. Não. Ninguém tá contestando nada. Jamais. Infelizmente, o índio, coitado, nem estava em condições de contestar nada. Mantém-se preso, porque assim, foi imposto, foi muito desrespeitoso, gente. A gente não vai entrar nessa temática, mas assim, o índio foi muito, digamos assim, muito desrespeitado, né? Ninguém respeitou o espaço que já era dele, ninguém pediu licença, já chegou aqui explorando, trazendo umas bugigangazinhas, uns espelhozinhos, sabe? Umas coisinhas pra trocar com a nossa, sabe, vegetação, com a nossa madeira, com o nosso ouro, enfim, sem pedir licença pra entrar, e aí deu no que deu, né? Até hoje a gente sofre com isso. Letra E, mantém-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Não manteve-se preso, ele criou a sua própria essência, fazendo essas próprias comparações da natureza exuberante, que estava lá na carta de Peru Vaz de Caminha, inclusive. Terceiro, nós já marcamos aqui. E agora nós vamos para a quarta. Quarta questão diz o seguinte: o indianismo de nossos poetas românticos é uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva. Índio como elemento... gente, só voltar bem aqui para a primeira questão, só um minutinho, que eu acho que essa primeira questão aqui, uma forma de apresentar... Gente, essa quarta questão, ela tá repetida, tá? É da FAO São Paulo. Então, como ela tá repetida, a gente vai colocar aí nula. Eu tenho a minha agenda também aqui que eu controlo, tá? Pula essa e a gente vai pra aqui, beleza? Quinta questão diz o seguinte: em relação ao romantismo brasileiro, todas as afirmações são verdadeiras, exceto... Então, o que é que essa quinta questão quer saber? O que é que tá errado? O que é que tá errado aí, né, nessa quinta? Vamos procurar. Expressão do nacionalismo através da descrição dos costumes e regiões do Brasil. Tá certo, gente, tá certo. É a expressão do nacionalismo. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente está apresentando o índio, a gente está apresentando os valores que ele tem. Lembra que eu falei daquela comparação do índio, né, com o cavaleiro medieval, que era um homem correto, um homem ético? Então, a gente coloca esse índio, né, o selvagem aí, com essas características. Só ajeitar aqui meu cabelo. Essas características de valores, né, de costumes, assim, atribuindo, não à Europa, mas o que? Ao Brasil e às regiões do Brasil. Lá em Iracema a gente tinha a lenda do que? Do Ceará. Até falei pra vocês que toda vez que eu vou em Fortaleza, a gente vai ali, passa próxima à praia de Iracema, a gente fica olhando, é a praia de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, ela tá mostrando o quê? Tanto os costumes quanto as regiões. Lá em Uguarani, eu encontro o quê? Eu encontro o Rio de Janeiro, eu encontro a Serra dos Órgãos. Então, estou apresentando que país lindo que eu tenho, José de Alencar disse. Vocês não têm na Europa. Vamos mostrar, deixa eu mostrar aqui nas minhas obras, nos meus livros. Eu vou apresentar os costumes, eu vou apresentar essas regiões do Brasil. E aí ele fez isso de forma maravilhosa, porque a questão, ela tá falando do romantismo como um todo. Ele vai falar, dentro desse romantismo, ele vai apresentar também, vai entrar aí também a questão do romance urbano, que fala muito dos costumes, lembra? A sociedade ali do século XIX, o que esse povo fazia, como é que eles se portavam. Então tem sim a apresentação de costumes e também das regiões. No romantismo, nesse caso, como um todo, tanto no indianismo quanto no romance urbano, tá? Então, a gente está procurando o que está errado, né? Então, vamos lá. Letra B, análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade brasileira. Não, gente, essa análise crítica e científica aí, ela não é feita no romantismo, não, tá? A gente tem uma figura, uma coisa mais idealizada aqui, mais romantizada, não científica.
Então tá pedindo que tá errado. Pode marcar na quinta a letra B de biscoito, viu? A gente vai ler as outras só pra gente absorver os conteúdos, tá? C, desenvolvimento do teatro nacional. Não, não tem aquela famosa nada a ver. D, expressão poética de temas confessionais, indianista e humanista. Não, a gente vai encontrar esse tema humanista, o próprio humanitismo lá no realismo. Pronto. Em Memórias Póstumas com o Quincas Borba, que a gente vai estudar isso no nosso próximo conteúdo, realismo. Caracterização do romance como forma de enfrentamento à moralização. Não, gente, não fazia isso, não tinha essa crítica à moralização. Era assim, eram as obras do romance urbano, por exemplo, assim como do indianismo, elas tinham que seguir aquele padrão moral mesmo, né? Era como se descrevesse, olha, as moças elas têm que se comportar assim. Porque a Aurélia Camargo, lá na obra Senhora, ela até, quando ela era pobre, depois ficou rica, ela viu como as pessoas eram interesseiras, só pensavam em dinheiro. O que ela fez? Ela disse, quer dizer que é assim que esse povo vive? Ninguém falava comigo. Na rua, passava, a pessoa virava o rosto, agora que eu sou rica de marrebecer, todo mundo quer ser meu amigo, todo mundo tá me convidando para as festinhas, pois aí, e os rapazes agora vão querer casar comigo. Na verdade, ela já tinha, ela era tão bonita, tão assim, excepcional, que o José de Alencar construiu, que as pessoas, os rapazes queriam casar-se com ela. Ela encontrou, inclusive, um pretendente rico, mas ela era fiel ao seu sentimento, ela era apaixonada pelo Fernando, que por sua vez a trocou por Adelaide, que era filha de um banqueiro rico. E aí o que aconteceu? Depois ela fica rica e aí mostra assim que ela conhece agora o poder do dinheiro. Mas mesmo no final da narrativa, lá no final da obra, lá no finalzinho, ela é o quê? Ela é uma obra romântica, então ela tem que ser idealizada, ela tem que atender esses padrões da época. E a Aurélia Camargo pede perdão ao Fernando e eles se entendem e fica tudo certo. Então na quinta a gente pode marcar aí letra B, vamos para a sexta questão. No tocante à descrição dos costumes indígenas, gente, eu vou só deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, eu vou tentar afastar aqui, só um minutinho, tá? No tocante à descrição dos costumes indígenas, José de Alencar, em Ubirajara, retoma um procedimento já utilizado nos relatos dos cronistas do século XVI. No romance, o tratamento das informações referentes à cultura indígena resulta em quê, gente? Voltando, tá? Deixa eu subir aqui. Ui, pronto. Resultou em quê? Esse negócio todo aí, gente. Resultou em quê? Transformação do passado colonial do Brasil? Não. Resultou na apresentação dos primeiros habitantes do Brasil. Quem fez essa apresentação aí foi a Carta de Caminha, gente. Não foi José de Alencar, não foi os escritores do romance, do indianismo. Indicação dos sentidos da cultura autóctone. Não, aí, gente, quando a gente fala autóctone, é o aborígene, é o indígena, o nativo. Então, idealização da figura do indígena nacional. Gente, foi idealizado. Por quê? Porque a gente sabe, gente, que o Guarani, né, o Peri, não tem como a pessoa, assim, virar um homem intelectual do jeito que ele virou, assim, em 3 meses, né? Uma pessoa que tá ali já é um homem adulto, com toda a sua formação cultural ali da sua tribo, e ele, né, ele não tem como se formar, falar fluente português sem sotaque e enfim, tirar 1000 na redação do Enem em 3 meses, assim, do nada. Como essa figura, então, que é uma figura idealizada. É claro que o índio não existiu desse jeito, né, gente? Assim, enfim, tinha seus atributos, suas qualidades, mas ele estava sendo o quê? Idealizado. Tá? Ele estava sendo que os escritores do indianismo pensaram o seguinte, rapaz, lá nas obras a gente vê na Europa, a gente vê muito essa figura dos cavaleiros medievais, que são homens fortes, nobres, altos, loiros e que sabe que nunca morrem, não, porque eles enfrentam assim todo um exército, mas estão sempre lá, fortes e praticamente assim imortais. Então, assim, a gente sabe que muitas dessas histórias, elas têm a idealização também do escritor ali, que vai colocar uma carga de significados ali naquela de atribuições já de qualidades naqueles heróis. Muitas histórias são contadas, obviamente, não tão fiéis à realidade, mas cria-se uma personagem idealizada, assim como foi feito com o índio. Nem sempre o índio tinha era toda essa representante, toda essa força e elementos tão fortes dentro de um só índio, uma só personagem. Mas ele foi idealizado e criado assim, e foi muito bem aceito, inclusive.
tá? E por isso que os romances indianistas do José de Alencar, a gente fazem tanto sucesso, porque a gente tem essa carência de ter aquele representante, aquela pessoa boa, perfeita, que diz assim, nossa, esse aqui é o super-homem da nação brasileira, esse aqui é o Aquaman da nação brasileira, esse aqui é o Rambo da nação brasileira. A gente quer ter o nosso próprio Rambo, a gente não quer ficar comprando só os heróizinhos da Marvel lá nas lojas de brinquedo, a gente quer poder também comprar os nossos, sabe, personagenzinhos que deveriam muito bem ter, e as empresas de brinquedo deveriam fazer, né? O Peri, por exemplo, transformar o Peri no boneco para ser o herói. Dizem que as criancinhas queriam comprar porque ele é o herói, nos representa também, né? Nós não temos, a gente só vai encontrar esse patriotismo aí de forma até exacerbada lá no pré-modernismo, com obras que vão trazer assim, esses personagens, mas muitas vezes até ridicularizados, né? Quando vai falar desse patriotismo, tá? Mais interessante que o tema de patriotismo, a própria figura do indígena, ela vai ser sustentada lá no modernismo, só que aí vai trazer uma coisa que a gente vai trazer o ritual antropofágico lá no modernismo, com o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a gente vai trazer o índio de Mário de Andrade, que é terrível, que é o Macunaíma, enfim. E então a gente já encontrou, né, a sexta letra D, que é exatamente essa idealização do índio. Mas vamos ler a letra E, né, para não passar batido. Introdução do índio na literatura brasileira já tinha sido introduzida. Então, vamos lá. A própria carta de Peru Vaz de Caminha, gente, ela é entendida como a apresentação do índio, do nativo, né? Então, assim, alguém já tinha feito isso, não foi ele primeiro. Vamos lá, sétima questão, organizar aqui no meu gabarito. Vamos lá. O Birajara, já trouxe a nossa querida obra aí, o Birajara, de José de Alencar, é uma narrativa que enaltece o heroísmo. Interessante, gente, em o Birajara a gente não vai ter interferência do homem branco, do europeu, porque lá em Guarani eu tinha Cecília e sua família, aquela família todinha, tinha aquela galera todinha que tava lá, os agregados naquela mansão, que é a galera que queria cavar encontrar minas de prata lá. Então, assim, era muita gente ali. Era muito português, muito europeu aqui dentro da nossa terra. Lá em Iracema eu já tinha o quê? Eu tinha Martim, né? Que inclusive quando Iracema morre, ele pega o menino, pega o Moacir, o filho da Dor, bota dentro do barquinho e vai-se embora, né? Enfim, leva o menino embora para outra nação, outra região. Então, representando o quê? O homem branco, a invasão. Mas em Ubirajara só tem a cultura indígena, tá ali pura, sem resquícios de civilização. Eu vou ter o quê? 2 tribos indígenas, cada um lutando pelos seus ideais, até transformar-se em uma só, que é a grande nação Ubirajara. Então, assim, essa aqui, ela chama muita atenção, porque ela é como se ela fosse a pura, sem mistureba de portuguesado aqui na essência dessa narrativa, tá? Então, diz o quê? O Ubirajara de José de Alencar é uma narrativa que enaltece o heroísmo do índio pré-cabralino. Para atingir tal nível formativo, o protagonista está envolvido pelas índias Araci e Indira, cujo interesse é... Gente, qual é o interesse? Araci, ela era aquela representante, a Virgem Tocantins, lembra? Que o Birajara, ele queria se tornar um guerreiro. Para isso, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que provar que ele merecia ser guerreiro. E aí ele partiu lá da sua terra natal, da sua tribo, que era a tribo dele, Araguaia, e ele deixou uma noiva lá. Quem era a noiva dele? Aqui, ó, Jandira. Jandira era a noiva dele. Deixou Jandira, fica bem aí, vai bordando o enxoval, fazendo chá de lingerie, chá de panela, que eu volto já pra gente casar. Primeiro eu tenho que ir ali pra me voltar herói. Beleza, Jandira, iludida, coitada, a Virgem Araguaia, ela vai lá, a mocinha, né, Araguaia, ela vai lá, fica esperando o noivo. Ah, não, meu noivo, né, partiu pra uma jornada. Quando o Birajara tá no meio do percurso, procurando um índio da tribo Tocantins, um índio inimigo, pra ele matar, pra ele se tornar o forte, ele encontra quem no meio do caminho, gente? Ele encontra quem? Ele encontra a bela índia Araci. A Virgem Araci, uma virgem Tocantins. E é o que acontece, a paixão, amor à primeira vista. E aí, o que ela diz? O que a Araci diz pra ele? É o seguinte, ó. Minha lista de contatinhos tem 100... contato, tem 100 pretendentes. Lá na minha tribo, na tribo Tocantins, tem 100 homens, 100 índios lutando, que vão disputar o meu coração. Aquele que ganhar vencerá e se casará comigo. E aí o que acontece? O Birajara se interessa, né? Concorrência, ai gente, porque cor difícil é mais, né? Dizem que é mais, dá mais ânimo para lutar. E aí ele vai lá e diz, ó, o seguinte, vai lá na sua tribo, manda um recado, que eu tô avisando que eu
que eu vou lutar com todos, vou vencer, vou casar com você. E aí, gente, nesse meio termo, ele vai encontrar, na verdade, o irmão da Araci, vai lutar com ele e vai fazer dele o que? Escravo. Vai levar ele pra sua tribo, pra tribo araguaia, e vai fazer do irmão dela, começou lá, entrou na família mal. Entrou o quê? Já em treta com o cunhado, não dá certo. E quando ele capturou, ele lutou com o irmão da Araci, ele capturou ele, levou lá pra sua tribo, e ele começou a ser escravizado lá por ele. E aí ele deixa o índio lá e diz, espera bem aí que eu tenho agora que resolver outra situação, outra parada ali. E aí ele vai atrás de quem? De Araci, gente, porque esse homem já tá apaixonado por Araci. Quando ele se apaixona por Araci, ele começa a desprezar quem, gente? Jandira. Jandira já era sua noiva, já estava lá bordando seus paninhos, pensando no enxoval do casamento, quando de repente vem a ameaça da rival, da outra, né? Que é a Araci. Além de ser a outra, ainda é de uma tribo inimiga, né? Completar a situação. E aí, de outra tribo, né? Aí o que acontece? Ele acaba desprezando Jandira. Mas aí, tanto Araci quanto Jandira, elas têm um interesse. Vamos ver aqui no enunciado qual é o interesse que elas têm? Elas têm interesse em auxiliar o Birajara e conseguir meios de dominar a terrível Jaguar? Não é esse o interesse delas. Tramar a forma de conquistar o coração do bravo índio protagonista? Sim, gente. E essas duas aí, cada uma usa suas artimanhas para tentar conquistar o coração do grande Ubirajara. É esse o propósito dessas mulheres, gente, conquistar esse homem. Ficou famoso, né? Se tornou um grande guerreiro aí. Podem marcar a 7ª letra B. Vamos lá só ler as outras, né, para não fugir do costume. Cobrir as regras da hospitalidade para assegurar o costume indígena, não era isso que elas estavam fazendo, o interesse delas não era isso, não. Trabalhar em conjunto para a unificação das tribos Araguaia e Tocantina. No início, gente, teve um momento que Jandira descobriu que havia uma rival, a outra, Falciane, da Araci, que ela tramou até matar a Araci, de tanto ciúme. Gente, imagina, a outra tava ali noiva, né, coitada, esperando o boy dela, chega aí o crush, o Birajara, já dizendo que tá apaixonado por outro que enfrentou 100 homens por causa de Araci. A outra ficou com raiva, lógico. E aí, gente, o Birajara, ele foi muito mal com ela, porque aí quando ele descobriu que ela queria matar a Araci, ele a impediu de fazer isso e transformou ela em escrava de Araci. Imagina, ela era noiva e aí passou a ser o quê? A ser colocada como escrava dela. E pior, ele determinou que ela casasse com o irmão de Araci, que o irmão de Araci, inclusive, tinha sido capturado, né, e ia futuramente ser até morto, porque ele disse que tinha 2 caminhos, era ser escravo, né, dele, do Birajara, e ele disse que preferia ser morto, porque para ele era uma humilhação, né, ser escravo, já que ele era um grande guerreiro araguaia. E aí o que acontece? O Birajara, quando descobriu que a Jandira queria matar a Araci, ele disse, agora tu vai ser, Jandira, escrava de Araci, e tu vai se deitar, tu vai ter um filho com o irmão dela, que vai inclusive morrer, que ele pediu para morrer ao invés de ser escravo, ou seja, tu vai ter de ser esposa de luto. Olha que horror, gente, olha só, a gente aprende muito a cultura dos índios também, né? 7º já temos a letra B, né? E aí, só ler a letra E para concluir, já marcando B no gabarito como a correta. Vou ler a E só para concluirmos aqui as alternativas. Providenciar armas e alimento para a longa jornada iniciática do jovem caçador. Não, gente, não foi isso não que elas fizeram. O objetivo dela era conquistar o coração desse homem, ser a primeira dama aí da nação, que se tornou, né, a nação Birajara, a junção da nação Tocantins com a nação Araguaia, formou-se aí a grande nação Birajara. 8ª, o ESP, gente, que emoção, o ESP era o vestibularzinho aqui da nossa Universidade Estadual do Piauí. A gente fazer uma questão da nossa terra é tão bom, né, gente? Ai, será que eu fiz essa prova? Não recordo, devo ter feito aí. O ESP 2012... É muito bom responder questões da UESP. A banca que elaborava essas questões chamava-se NUCEP, se eu não me engano. NUCEP. Se eu não me engano, as questões eram elaboradas por essa empresa. Então vamos lá, gente. 8ª questão. O romantismo brasileiro encerra determinadas características próprias. Seja porque ele nasce quase conjugado com a nossa independência política e a criação do Estado-nação, seja porque recaiu sobre os escritores pátrios a missão de construir parte da nossa identidade nacional e cultural. Ainda sobre o romantismo no Brasil e a obra de José de Alencar, assinale a alternativa correta. Vamos ver a 8ª questão.
Iracema não só inaugurou o indianismo, como José de Alencar lhe deu continuidade de escrever o Guarani e o Birajara. Gente, ela não inaugurou. Quem inaugurou foi o Teixeira Souza, não foi o José de Alencar, tá? Então, Iracema não foi a obra que inaugurou o indianismo, tá bom? Era o Filho do Pescador, se eu não me engano, a obra que deu início ao indianismo aqui, tá bom? Vamos lá, deixa me ver. Ah, não, perdão, gente, aqui ele tá pedindo que... Aí tá pedindo a Iracema não só inaugurou o indianismo, como José de Alencar lhe deu continuidade de escrever o Birajara. Na verdade, gente, recapitulando a ordem aí do primeiro romance indianista, foi o Guarani. Então, primeiro foi o Guarani, não foi Iracema, tá, gente? Foi o Guarani que ele trouxe a história de uma mulher branca, uma europeia, apaixonada por um nativo, por um índio, tá? Então, só inverteu aí, tá pedindo que tá correto. Então, a letra A está errada, porque a obra que inaugurou o indianismo de José de Alencar foi o Guarani. É porque eu tava confundindo aqui com a obra que tinha dado início ao romance. B. Iracema. Diz o seguinte: Iracema se enquadra dentro da chamado romance psicológico, que veio a ser cultivado quase todos os romances brasileiros. Não, gente, não romance psicológico não, tá? A gente não vai encontrar nessa obra um romance que remete a essas questões psicológicas, não. Letra C. A paisagem brasileira foi sempre um elemento secundário. Gente, que secundário? Foi sempre primário. Foi sempre um dos mais importantes, que mexia com a imaginação de muitos. Inclusive, existiam até artistas plásticos que vinham aqui pro Brasil e ficavam tão encantados com a riqueza da fauna, da flora, sabe? Desse país, que eles se inspiravam e criaram inúmeras obras de arte inspiradas nessa mata virgem. Então, tá errado. Letra D. Os Timbiras é um poema épico escrito por José de Alencar. Ele retoma muitos dos personagens que encontramos em Iracema. Gente, os Timbiras é do Gonçalves Dias. Lembra Gonçalves Dias, que escreveu Canção do Exílio? Ele também escreveu um poema épico, tá? Que é esse, os Timbiras, que que é muito, vale a pena também a gente ler, que é um poema belíssimo. Então, tá errado e só pode ser a letra E, né? Já que a questão tá pedindo a certa. Encontramos em Iracema tanto um delineado argumento histórico, quanto o lirismo que vai caracterizar a literatura indigenista. Certo, gente? Inclusive, a gente encontra muito romance indianista, tem bancas que vai trazer o termo indigenista também, viu? Então, a letra E na oitava. Podem marcar aí, oitava, agora nós vamos para a nona. Qual das informações sobre José de Alencar está correta? Alencar inaugurou a ficção brasileira com a publicação de sua obra 5 Minutos. Gente, lembra dessa obra 5 Minutos, A Viuvinha? Gente, essa obra, a obra que inaugurou a ficção foi O Filho do Pescador. Foi uma obra que hoje não tem tanta repercussão, porque foi bem a primeira, né? E o escritor é Teixeira de Souza. Ele não tem tanto respaldo, porque ele não se consolidou, por exemplo, como José de Alencar na literatura brasileira, mas a obra que vai dar início não é 5 Minutos, tá? Essa é O Filho do Pescador. B. Alencar foi um romancista que soube conciliar um romantismo exacerbado em certas reminiscências do arcadismo, manifesta principalmente na linguagem clássica. Não, gente, não foi... ele não conciliou não era esse o papel dele, tá? Letra C. Alencar, apesar de todo o idealismo romântico, conseguiu nas obras Lucíola e Senhora, que são obras de quê? Do romance urbano, não é isso? Captar e denunciar certos aspectos profundos, recalcados, da realidade social e individual, em que podemos detectar um pré-realismo ainda inseguro. Gente, essa questão, letra C, tá perfeita. É exatamente isso. Lá em Lucíola, acho que era o tema, prostituição. Uma menina, a Lúcia, que é a Maria da Graça, que foi inserida, por assim dizer, nessa vida da prostituição, porque precisava do dinheiro para fazer o tratamento de saúde na sua família, os pais que estavam acometidos de uma terrível patologia. E aí ela, muito inocente, sem entender de fato nem o que estava acontecendo,
foi inserida dessa forma, e aí mostra como toda a sociedade a tratava, com todo o preconceito que ela enfrentou. E mesmo quando ela, por amor, decide deixar essa vida da prostituição, ainda assim, ela não poderia ser bem aceita pela sociedade, ela não poderia casar, constituir família, engravida, perde bebê. A gente lembra aí que o Victor Hugo também, né, o grande escritor Victor Hugo, ele tem uma obra que trata dessa questão também, né. Se não estou enganada, é a Dama das Camélias, né, que nós até falamos. E o que acontece? Ela vai tratar de assuntos que são já é como se fosse o primeiro degrau do realismo. Falar desses temas polêmicos que a sociedade escondia. Senhora vai falar de quê, gente? Do dote. Quer dizer assim, a pessoa casar não era o amor que estava em volta ali, que não era o amor, o real significado do casamento, não era o amor, mas era o dinheiro, porque o Fernão Seixas era apaixonado por Aurélia Camargo, mas ele não podia casar com ela porque ele precisava do dinheiro para poder casar a irmã dele, que para a irmã dele casar, ele tinha que oferecer um dote, porque era a família da esposa que oferecia um dote. Então, para ele, Fernando, casar a irmã, ele tinha que casar primeiro para receber o dinheiro do dote da família da esposa, da futura esposa, para poder usar para casar a irmã. Então, assim, é toda uma construção que vai falar como os sentimentos muitas vezes eram deixados de lado e colocados como sentimento principal o dinheiro. E é tanto que quando a Aurélia descobre isso, que ela sofre muito, depois que ela recebe a herança, ela descobre o poder que o dinheiro tem na forma de tratamento e manipulação das pessoas, ela usa isso como um álibi. Ela vai dizer, fulano de tal, aquele ali vale tantos contos de réis, aquele outro é melhorzinho, vale mais. Ela faz essa brincadeira já dando o quê? Pinceladas aí do realismo, falando dote, casamento por interesse, que inclusive nós vamos encontrar na primeira obra que dá início ao realismo no Brasil, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, o casamento de Lobo Neves com a personagem, deixa eu me recordar aqui o nome, muitas personagens para lembrar, gente, deixa eu ver, Virgília, tá? A gente vai ver isso lá em Dom Casmurro, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muitas obras, às vezes a gente confunde o nome. Então, letra C, pode marcar a letra C na nona. Letra D, a obra de José de Alencar, objetivando atingir a história do Brasil e a síntese de suas origens, volta-se exclusivamente para assunto indígena, não é. Ela não fala só disso, exclusivamente, quer dizer que era só assunto indígena, mas ela também fala de quê? De prostituição, Leo Silva. Falou de dote em senhora, viu? Tá errada. Letra E, Dionísio José de Alencar, baseou-se em dados reais e pesquisas antropológicas, apresentando por isso uma imagem do índio brasileiro sem deformação. Tem deformação sim. Muitas vezes o índio aparece de forma que absolutamente civilizada. É claro que é uma idealização. Então, a letra C na nona. Vamos para a próxima, 10ª questão. Vamos lá. A 10ª questão diz o quê? Leia com atenção os trechos seguintes, que caracterizam as diferentes preocupações temáticas de José de Alencar. Vamos ver só o enunciado que está pedindo? Tais características referem-se respectivamente a quais romances? Então, na letra A, B, C, D e E, vai trazer os tipos de quê? De romances. Os históricos, os indianistas, os urbanos e os regionalistas. O que é que nós vamos ter que fazer aqui? Quando nós estivermos fazendo a leitura desses tópicos, nós já temos que identificar a qual romance eles pertencem, beleza? Vamos lá. Então, primeiro, vamos lá, diz o seguinte. Procura focalizar a corte, retrata a vida burguesa da época, utilizando-se histórias de amor como assunto de narrativa. Gente, qual é o tipo de romance? Lembra quando foi que esses escritores começaram a perceber que dava para ganhar dinheiro, sobreviver da sua escrita, da literatura? Lembra dos folhetins? Era um romance urbano, gente. Foi onde eles começaram a vender. Aí as pessoas compravam jornais, muitas vezes nem para ler o que estava lá nas reportagens, mas iam direto para os folhetins para ver qual era o capítulo seguinte. Então, eles falavam que da corte, como eram as festas, como era a vida burguesa sociedade do século XIX, viu? Já escrevam aí, nesse tópico 1, romance urbano. Vamos ler o 2. Foi uma das soluções encontradas pelo escritor brasileiro para repetir aqui a proposta europeia da volta ao passado. A civilização indígena representou literariamente o aspecto mais autêntico da nossa nacionalidade. Gente, já tá falando tudo, ó. Civilização indígena remete ao quê? Romance o quê? Indianista. Já escrevam aí. Indianista, romance indianista. Próximo tópico. Pretende trazer à tona figuras históricas ou até figuras lendárias, situando-se em seu campo e momentos reais. A própria tópico já trouxe a resposta. Figuras históricas, romance o que? Histórico. Retrata diferentes partes do país, focalizando seus hábitos, costumes, linguagens, tradições, sempre em oposição
aos valores urbanos da corte. Gente, o que é que faz oposição ao valor urbano? É o regionalismo. De repente, aquela região mais campestre, tá? Remete aí o que ele fala, retrata diferentes partes do país, focalizando os seus hábitos, os seus costumes. Sim, gente, é como se fosse aquela região mais interiorana, tá? É diferente, aí quando eu for trazer o nome aí, regionalismo. Inclusive, eu vou encontrar regionalismo lá na segunda geração do modernismo também. A gente vai encontrar muito Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, vai trazer o regionalismo, tá? Os romances de 30. Então, por último, a gente tem o quê? Romance regionalista. Vamos ver qual dessas vai se encaixar. Urbano, indianista, histórico e regionalista. Letra E de escola. Marquem no gabarito de vocês. Eu já marquei no meu, inclusive. Eu marco tudo, gente, ó. Que marca texto, adoro. Para organizar também, porque é muito importante. Eu acho que um dos passos mais importantes para a gente conseguir ter bom êxito nos estudos, eu falo isso, gente, porque eu também sou estudante. Eu estudo para concurso. E o bom êxito é a organização. Anotem, gente, olha, um bom caderninho. Deixa eu mostrar aqui minhas agendas pra vocês. Olha, aqui é minha agenda, que eu anoto todas as aulas que eu já tenho, estou gravando, vou gravar. Aqui é o meu caderno que eu anoto algumas dúvidas, curiosidades acerca dos conteúdos. E isso tudo é muito importante. Já no quesito concurso, aqui é minhas agendinhas enquanto professora. Enquanto aluna, eu tenho os meus materiais de concurso público. Então, tudo que eu estou estudando uma lei, determinada lei de diretriz e base da educação, ou didática, língua portuguesa, enfim, outras disciplinas, eu sempre anoto tudo, porque o controle, a organização é com certeza o grande passo para obter sucesso e aprovação, que é o que eu mais desejo para vocês. É um sucesso e aprovação no Enem, sucesso e aprovação na UPE, tá bom, gente? Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos estar dando continuidade aí aos romances. Romance urbano, agora a gente vai trazer exercícios sobre diva, Lucila, senhora, e talvez eu traga até umas outras questões de outros autores também dentro dessa temática do romance urbano, tá bom? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!